Oi, boa Boa noite. noite. Me Boa escutando bem noite. novamente? Tá tudo tranquilo. Ótimo. Como temos 2 minutos, vamos esperar mais um pouquinho para começar pontualmente, tá bom? Com certeza. Obrigada. Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite, boa noite. Saudade de vestir essa bata, de trabalhar na casa. Também. Bom dia! Uma Bom pessoa dia, entrou doutor aí. Inês. Bom dia! Bom dia, Deise. Boa noite, pessoal. Vamos entrando, vamos entrando. Boa noite, boa noite. Vamos lá, né, pessoal? Primeiramente, boa noite. Meu nome é Janaína Magalhães. Eu sou trabalhadora do NEAM. Eu estou até emocionada por estar fazendo essa palestra, né, virtual. Faz tanto tempo que a gente não trabalha na casa, né? Mas que bom que a gente tem internet hoje em dia para a gente poder estar se aproximando das pessoas, né? Com Vamos lá. certeza. Márcio, me ajuda um pouquinho, tá? Fique Bom, tranquila. bom, gente, como eu falei, meu nome é Janaína, eu sou trabalhadora do NEAM. Algumas pessoas devem me conhecer, né? Eu trabalho nas sextas-feiras, né? E vamos fazer uma palestra hoje com o nosso irmão Márcio, tá? O nosso irmão, ele vem com o tema, me ajude que eu estou nervosa. A escravização do pensamento. Ótimo, é um tema realmente muito pertinente, principalmente em tempos de pandemia, em tempos Com certeza. onde a gente vive situações extremas praticamente todos os dias, né? Não só nós, mas os médicos, os professores, todo mundo está vivendo situações extremas onde o pensamento, né, ele pode fazer milagres, tanto milagres ao ponto da gente se sair bem de determinada situação, né? Ter um pensamento positivo, sempre se apegar a situações positivas, né? Eu estou com o Evangelho segundo o Espiritismo aqui na mão, tá? Eu vou abrir aqui uma página aleatória, que geralmente eu gosto de abrir, para a gente poder ler um pouquinho, algum trecho, tá? De um capítulo e fazer esse comentário antes da gente fazer a prece inicial e passar a palavra para o nosso irmão Márcio, certo? Vê que interessante. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai, Com né? certeza. Um tema tão pertinente como o tema de hoje é falar sobre há muitas moradas na casa do meu pai, né? O capítulo 3, página 52. Diferentes estados da alma no mundo espiritual. A casa do pai é o universo. As diferentes moradas são diversos mundos habitados que estão no espaço infinito, oferecendo aos espíritos que neles encarnam as condições necessárias ao seu adiantamento. O espírito, quando está na erraticidade, que é um intervalo entre uma encarnação e outra, pode ser feliz ou infeliz. O lugar para onde ele irá dependerá do seu grau de adiantamento, do desapego em relação às coisas materiais, das sensações que experimenta, do aspecto das coisas, das percepções que possui, podendo tudo isso variar ao infinito. Esse trecho é muito importante, né? Principalmente em tempos de que a gente está vivendo, onde 2020 eu acredito que a gente está aprendendo a não deixar o eu te amo
o perdão e o muito obrigada para depois, né? E a gente sabe que para a gente estar num grau mais evoluído, a gente precisa aprender certas coisas que em outras vidas a gente não conseguiu, né? Então, será que todo mundo já fez esse exame de consciência, colocou essa mãozinha no coração, quando coloca a cabeça no travesseiro, passa a refletir tudo que já aconteceu na sua vida, se tem alguém no seu caminho que você tem algum problema, se você está intrigado com alguém da sua família. Enfim, eu acho que o momento 2020 está nos ensinando que a hora é agora, a hora de perdoar é agora, a hora de dizer eu te amo é agora, a hora de dizer me perdoe, de pedir perdão também é agora. E é sempre a hora de dizer muito obrigada, né? Então, baseado nisso, vamos começar aqui a prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos e entrar em conexão com a espiritualidade boa e amiga, que todos os dias nos agracia por mais um dia de vida, de comida na mesa, de saúde dentro das possibilidades de cada um, com seus familiares junto, dentro das possibilidades de cada um. Que os bons espíritos continuem assistindo a todos nós e que nós possamos continuar nos inspirando na palavra de Jesus Cristo em momentos tão difíceis. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, e que assim seja. Então vamos pedir a permissão da espiritualidade boa e amiga e do nosso mentor Aristides Monteiro para começar a nossa palestra de hoje. Pode começar, Assim irmão, seja. que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de nosso irmão Jesus permaneça entre nós, Que hoje e assim sempre. seja. Assim seja. O tema de hoje escolhido fala de um livro de obsessão e desobsessão. É um tema muito interessante. É um tema super, hiper, mega interessante, porque trata de um capítulo 8 da nossa Sueli Caldas, da nossa irmã Sueli Caldas Schubert. Esse livro, o que mais me interessa em observar o conteúdo desse livro, é que ele foi lançado em 1981, há 39 anos. E que, mesmo esse tempo todinho que esse livro foi lançado, ele ainda mostra muitas coisas que estamos aprendendo ainda hoje, em 2020. Ele começa mais ou menos assim. Está inserido no capítulo 8, que fala da escravização do pensamento. Ele começa com a pergunta do Livro dos Espíritos. A pergunta 833. Quem tiver a oportunidade de vê-la posteriormente, isso é muito interessante a gente estudar. Aí ele pergunta aqui: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual goze ele da absoluta liberdade? Eu vou repetir. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Aos bons espíritos de luz a gente responde da seguinte forma: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não existe como pôr-lhes peias, quer dizer, como pôr-lhes ligas para alavancar o seu pensamento. Pode-se deter o voo, porém, jamais aniquilá-lo. Ou seja, nós somos livres, temos o livre-arbítrio, agimos baseado no livre-arbítrio que Deus nos oferece, que falamos tanto dentro da doutrina dos Espíritos. O nosso pensamento é livre. Somos livres para pensar em qualquer coisa. Mas devemos observar, através da nossa consciência, em que estamos pensando.
quais são os pensamentos que estamos levando para frente. É muito interessante quando a gente pensa dessa forma. Eu tenho liberdade para pensar, mas, vamos dizer assim, eu não tenho o direito de pensar em tudo. Porque algumas coisas que a gente pensa levam muitas vezes a obsessões, levam muitas vezes à loucura, levam muitas vezes ao vício, ao ódio, ao rancor, à melancolia, à tristeza, à solidão. Aí no capítulo diz assim, eu faço questão de ler o capítulo todo e a gente vai tentar explicando de uma forma mais direta possível. Porque o tema é direto. O capítulo ele fala de uma linguagem bem simples para que todos entendam. Ele fala mais ou menos assim. Obsessão é a escravização temporária do pensamento, unindo credores e devedores que inconscientemente ou não se buscam pelas leis kármicas. Ou seja, ele atrai pessoas ou entidades ou espíritos que chamamos muitas vezes de obsessores, mas eu gosto de chamar de irmãos menos esclarecidos. Melhor. Aí diz aqui mais ainda. Pelo pensamento, nós nos libertamos ou nos escravizamos. O homem não tem sabido usar o pensamento. Somente agora, em 1981, quando ela lançou esse livro, somente agora se está inteirando das suas próprias potencialidades. Somente agora está começando a descobrir que ele é o que pensa. Que seus pensamentos são ele mesmo. Isso é, expressam a sua individualidade. A essência mesma de que é feito com todas as peculiaridades que integram a sua personalidade. Unicamente, agora o ser humano se está percebendo de que se tem mantido diminuído por ter viciado o seu pensamento, acostumando-o a transitar apenas entre as baixas esferas, que vão dos instintos às paixões que o avassalam, que se fez escravo destas, alimentando-se dos vícios e sendo por eles dominado. Ou seja, esses dois parágrafos dizem o seguinte, somos livres para pensar, mas muitas vezes, como eu disse no início, o nosso pensamento está levando, muitas vezes, o homem à ruína. Muitas vezes está levando ao homem ao suicídio, à loucura, ao vício, ao ódio. Não tem maior exemplo que a gente possa dar é esse ano de 2020. Quantos e quantos momentos passamos sós? Quantos e quantos momentos vivemos momentos de, vamos dizer assim, onde o nosso direito à liberdade foi cerceado? Em quantos e quantos momentos passamos mais tempo dentro de casa, somente nesse ano de 2020, presos, vamos dizer assim, presos, onde não se podia nem ir na padaria, onde não era nem, vamos dizer assim, orientado a sairmos de casa. Então, muitas famílias eu digo, se uniram mais. Mas, em contrapartida disso, muitas famílias também foram destruídas. Através do pensamento, que é livre para todo e qualquer ser humano, o homem, como ele falou aqui, ou ele vai para a luz, ou ele vai para as trevas. Ou ele foi para a luz, ou ele foi para as trevas, para a escuridão. Isso aconteceu nesse ano de 2020. E acontece durante todos os dias de nossas vidas. Ele diz aqui, ó, somente com o desenrolar dos evos é que o raciocínio humano está começando a acionar o seu imenso cabedal para as mais altas finalidades do espírito. Somente agora o homem está começando, ele não despertou por completo ainda, mas somente agora o homem está começando a se libertar de algumas coisas que ele mesmo está percebendo que está lhe fazendo mal. Ou seja, ele está se livrando de tudo aquilo
que está lhe trazendo infelicidade material e infelicidade espiritual. E só através do pensamento puro, do pensamento limpo, é que o homem vai tirar essas algemas em que se encontra preso, para continuar caminhando, como a nossa irmã bem disse, que é um ano de luta, um ano atípico para toda a humanidade, em que ele vai continuar com a cabeça erguida, em que ele vai continuar lutando, porque a doença não foi ainda. A doença não está extinta do nosso mundo ainda. Ele vai continuar lutando para não contrair e nem trazer para dentro de casa esse problema que ainda assola a humanidade. Aí mais ou menos diz assim, na continuação do capítulo: recebendo os sublimes ensinamentos de Jesus, ainda assim, habituado a manipular o pensamento para fazê-lo servir aos seus interesses egoísticos, distorceu por quase 2 milênios a mensagem clarificadora do Evangelho. Lentamente, a duras penas, as criaturas estão descobrindo as ilimitadas potencialidades que têm em si mesmas. Ao pouco, estão se dando conta de que cada ser é um universo em miniatura, expansível pelo pensamento e pelo sentimento, e que possui como atributo a eternidade. Ou seja, lentamente, através da dor e através do amor também, o homem está começando a perceber que ele, como parte integrante da humanidade, precisa mudar principalmente o seu pensamento. Porque todos nós entendemos que o pensamento é ação. Aquilo que eu penso, eu pratico, eu faço. E que muitas vezes determinados pensamentos, por nós sermos ainda muito egoístas, por nós ainda pensarmos em nós próprios, por nós acharmos que só nós temos razão para em determinadas ocasiões, estamos seguindo para o caminho da tristeza, do calvário, da obsessão. Ele falou no início que a obsessão através do pensamento é passageira, mas para que ele saia de tudo isso, ele precisa mudar muitas coisas em sua vida. A doutrina espírita, agora vem a parte principal desse capítulo, revivendo os ensinamentos do Cristo, tem contribuído fundamentalmente para despertar o homem para a verdade. O Espiritismo vem ensinar a libertação do pensamento, jugulado ao peso imensurável da servidão material, mostrando a espiritualidade que existe em cada ser, a qual, até agora, a grande maioria preferiu ignorar. Ou seja, a espiritualidade veio descortinar nossas mentes, veio abrir nossos olhos para que precisamos trabalhar mais o ser, e não apenas o ter. O ter é aquilo que eu tenho hoje, e o ser é o que eu tenho hoje e vou levar para todo e qualquer lugar que eu for. Infelizmente, como ele falou aqui, o homem ainda continua sendo muito materialista. O homem só pensa em posses. O homem só pensa em arrecadar mais dividendos, mais dinheiro, mais fortuna, enriquecendo seus cofres dentro de casa e sua conta bancária, mas está esquecendo muitas vezes de enriquecer o principal dele, que é o espírito. E a doutrina dos espíritos veio abrir Oi. de que melhorar a matéria é importante, mas mais importante ainda é melhorar o espírito. É deixar o ter
um pouco de lado para avançarmos no caminho do ser. É sermos cada vez melhores. Temos, mas também temos que ser ainda mais. As obsessões são, pois, em realidade, escravização temporária da mente. É o voo do pensamento de súbito detido prisioneiro. Mesmo o homem moderno, o homem de 2020, o homem atual do século XXI, que se orgulha de muitas conquistas, arranja mil pretextos para tornar-se escravos, não só de si mesmo, como também de outros homens, de situações e até, principalmente isso, de coisas materiais, gabando-se, inclusive, dessas preferências, completamente ignorante das verdadeiras metas da vida e dos seus reais valores. Ou seja, as redes sociais estão aí para mostrar tudo isso que eu estou falando. Infelizmente, muitas pessoas procuram mostrar o seu lado materialista de ser. É tirar uma selfie na casa de praia que eu estou, é tirar uma selfie no carro que eu trabalhei para comprar. Todos nós somos merecedores de tudo isso. É tirar uma selfie por estarmos adentrando ao melhor restaurante da cidade. Eu participei de uma cena que eu fiquei super abismado. Numa determinada ocasião, fomos a uma pizzaria e eu estava ali, como dizia o linguajar, bem chulo mesmo, varado de fome, doido que aquela pizza chegasse logo. E estávamos lá reunidos, em sintonia, aquele grupo de amigos. Aí quando chegou a abençoada pizza na nossa mesa, eu fui logo avançar, pegar logo a faca para cortar o meu pedaço. Mas o irmão disse, espera aí, irmão. Espera aí, meu amigo. Eu pensei que ele havia me mandado esperar para fazer uma oração, que seria muito importante naquele momento, agradecer a Deus pelo alimento. Mas não. Ele simplesmente disse, espera aí, que eu vou tirar uma selfie com essa pizza para postar nas minhas redes sociais. Aí eu pergunto, não tenho nada contra quem age dessa forma. Não tenho nada contra quem se comporta dessa forma. Mas eu pergunto, qual é o interesse que tem para nós, seres humanos, mostrar uma pizza que estamos comendo naquele momento? O que é que eu vou ganhar para o meu interior? O que é que vai me engrandecer? Aquele gesto de fazer uma selfie com uma pizza maior da pizzaria. Isso tudo se chama materialismo. É, vamos dizer assim, uma forma incansável em que o homem se encontra de querer, infelizmente a frase é essa, expor. Porque a partir do momento em que você fala que está na pizzaria tal, que está comendo uma pizza maravilhosa, a mais cara da cidade, que está com um grupo de amigos, você está querendo se expor a sua intimidade, o seu eu, para quem seja seu seguidor. Aí mais ou menos diz assim, já estamos terminando o capítulo. Jactando-se, ou melhor, se orgulhando de viver no século XX, isso foi em 1981, que agora estamos no século XXI, quando o avanço do conhecimento atingiu culminâncias jamais imaginadas, o homem ainda assim torna-se, vamos lá, escravo dos vícios. Imaginemos agora, sem citar, quantos e quantos vícios o homem ainda está preso. Se formos citar alguns, somente tem o vício da bebida, o vício do ódio, o vício do cigarro, o vício das drogas lícitas, o vício das drogas ilícitas. O homem tem vários vícios. E que muitos desses vícios está levando o ser humano à escravidão. O homem continua sendo escravo do sexo. Imaginemos agora determinadas situações onde o homem banaliza, simplesmente banaliza o sexo. Banaliza o prazer da carne.
banaliza a erotização masculina e feminina. É a geração que eu falo, eu brinco muito com os meus amigos de trabalho, é a geração daquela música do investe em mim. Investe em mim. Investir coisas materiais em mim. E que muitas vezes está esquecendo de investe em mim, interiormente falando. A doutrina do Espírito está aí. Para quem quer segui-la, para quem quer receber uma orientação acerca disso, ela nos ensina claramente de que forma devemos investir interiormente. Ou seja, não é aquilo que colocamos para cobrir o nosso corpo físico que vai me elevar diante de Deus. Não é a melhor roupa, não é o melhor carro, não é ter uma posição de status dentro da sociedade que vai me elevar diante de Deus. E sim, é aquilo que eu ofereço de dentro para fora. É aquele pequeno tempo em que eu me dedico para as causas sociais, para as causas filantrópicas, para as causas espirituais. O homem ainda se encontra escravo do dinheiro. Quer ver um exemplo? Mexa na conta bancária de alguém e tire 5 centavos apenas. É um estardalhaço. Tudo bem, eu entendo, todos nós, seres humanos, entendemos que necessitamos do dinheiro para usufruir os nossos bens materiais. Ótimo. Mas, infelizmente, o homem hoje está abusando do dinheiro, do uso do dinheiro. O homem hoje está escravo do lazer. Imaginem vocês. Ah, mas o irmão está falando muito, porque eu trabalho a semana todinha, mas eu tenho direito ao meu lazer. Mas vamos imaginar agora qual é o lazer que nós, seres humanos, estamos oferecendo para o nosso corpo material e para o nosso corpo espiritual. Que tipo de lazer estamos trazendo para dentro da gente? É onde eu trabalho de segunda a sábado, e no domingo eu vou para um bar, me reunir com uma rodinha de amigos e me embriagar até o dia acabar? Qual é o lazer que eu estou trazendo para a minha vida? Seria mais interessante uma prática de lazer era estarmos no domingo na casa espírita, colocarmos a nossa arrogância, o nosso egoísmo e colocarmos uma sacolinha nas costas e praticarmos um simples gesto que se chama pedir. Pedir em prol daquele que mais necessita. E esse sim é um lazer verdadeiro. É um lazer que nos eleva. É um lazer que nos enaltece. É um lazer que nos aproxima de Jesus e do seu evangelho. O homem ainda continua escravo da máquina. As redes sociais estão aí para mostrar tudo isso. Quer ver um exemplo? Eu desafio a quem quer que seja a passar um dia sem pegar no celular. Alguém topa? Eu mesmo sou dependente dele para determinadas situações. Porque no âmbito do meu trabalho eu preciso fazer determinadas consultas. Seja de uma placa de carro, seja de uma consulta criminal, de um indivíduo que esteja sendo abordado por nós. Mas não estou dizendo que é isso que me torna escravo. Eu estou dizendo que estamos continuando sendo escravos porque não largamos o celular para nada. Vejamos hoje, tem vários vídeos, várias fotos de internet, das redes sociais, onde mostra um grupo de amigos reunidos para ceiar, para se confraternizarem. Mas está lá, cada um com o seu celular. Estão unidos em matéria, mas o pensamento está totalmente distante daquele ambiente. Ou seja, ainda nos tornamos, estamos sendo escravos da máquina. Aí mais ou menos ele diz assim, para encerrar: escravo de tudo.
quando negando a Deus, se permite a mais suja, a mais asquerosa, a mais dolorosa escravidão. O seu autoenclausuramento na masmorra sombria do egoísmo avassalante. O Espiritismo veio ensinar o processo de libertação, o modo de se libertar de todas as servidões, de todas as dependências inferiores. Aí ele termina o capítulo 8 dizendo assim: 1000 formas de escravidão e uma só forma de libertação: Jesus. Ele bota um trecho bíblico que diz: eu sou a porta, disse Jesus. A verdade nos tornará livres. Ou seja, quando nós encontrarmos a verdadeira religiosidade que está dentro da gente plantada e que só precisa apenas regá-la, ou seja, quando buscarmos primeiramente a Deus para tudo que fizermos em nossa vida, ou seja, quando nos envolvermos interiormente com Jesus durante todos os minutos de cada dia, encontraremos a libertação para todos os vícios que estamos embebedecidos hoje. A resposta é Jesus. A saída é Jesus. Ele é o único que pode libertar o ser humano de todos os vícios, de toda escravização do pensamento. É através do Jesus que nos liga aos bons amigos espirituais. É através de Jesus que nos liga à pátria espiritual. É através de Jesus que nos liga às boas obras. É através de Jesus que nos liga aos verdadeiros ensinamentos que nos aproxima cada vez mais próximo de Deus. É difícil viver? É difícil praticarmos tudo isso que eu estou falando hoje? Ah, mas o irmão está falando, mas ele tem 1000 defeitos. Todos nós temos defeitos. Não é pelo simples fato de estarmos aqui à frente de uma conversa, de uma palestra, é que somos merecedores da maior misericórdia que Deus possa nos oferecer, não. Não somos merecedores de nada. Mas Deus, pela sua simplicidade, pelo seu amor, pela sua compaixão, nos oferece a misericórdia que tanto necessitamos hoje, mas que merecemos tão pouco. Somos escravos de tudo. É com tristeza que eu falo em que muitas famílias foram destruídas. É com tristeza que eu falo em que muitas pessoas cometeram suicídio nesse ano. Parece que é um modismo. É com tristeza que eu falo em que muitas pessoas adentraram no mundo da criminalidade, no mundo dos vícios, no mundo das drogas. É com tristeza que eu falo em que o homem está cada vez mais apegado às coisas materiais. E principalmente nesse momento sombrio que estamos passando hoje, onde 100% das casas espíritas não se encontram abertas, onde não existe, entre aspas, tratamento espiritual para muita gente. Porque para muita gente só existe tratamento espiritual, onde eu possa ser tocado, onde eu possa ser energizado por uma pessoa em matéria. E muitas vezes eles esquecem que o tratamento espiritual nunca deixou de ser executado. A espiritualidade continua atenta. A espiritualidade continua a atender a todos os anseios. Da mesma forma em que Jesus, mesmo em tempo de pandemia, nunca nos abandonou. Ele permanece conosco. Mas para isso,
é preciso que busquemos, que o busquemos. É preciso que façamos por onde ele permaneça do nosso lado. Porque somos nós que iremos traçar o nosso destino nesse planeta Terra. Somos nós os condutores para a nossa evolução. O planeta ainda é de provas e expiações. O planeta ainda é de sofrimento. O planeta Terra ainda é de guerras. Ainda existe sofrimento. Mas, segundo a espiritualidade amiga nos informa, iremos passar desse planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. É esse o planeta em que toda a humanidade sonha em habitar hoje. É um mundo de paz, é um mundo sem guerras, é um mundo sem desencarnes coletivos, é um mundo sem suicídio, sem droga. É um mundo de desapego das coisas materiais e apego somente às coisas espirituais. Quem nunca sonhou com esse mundo? Um mundo de calmaria, onde não exista sofrimento, onde não exista dor. Um mundo onde só exista luz. Um mundo onde todos viverão irmanados. Quem nunca sonhou com esse mundo? Mas para chegar a ele, através da nossa regeneração, nessa encarnação atual, mas para chegar a ele, é preciso que nós, seres humanos, mudemos muita coisa que ainda nos afasta desse mundo de regeneração. E uma dessas muitas coisas que eu falei é a escravização do pensamento. É libertar o nosso pensamento através dos ensinamentos de Deus, através dos ensinamentos do nosso irmão Jesus, através dos ensinamentos dessa espiritualidade boa e amiga. É através dessa libertação em que encontraremos a paz tão sonhada por todos. Onde as doenças materiais serão extintas. Quem daqui não pede todas as noites para que esse Covid tenha fim? Quem daqui não pediu em alguma noite para que a vacina chegue logo para curar a humanidade? Ou seja, todos nós precisamos de paz. Todos nós necessitamos de paz. Mas, para que essa paz chegue, é preciso que a gente trabalhe melhor o nosso livre-arbítrio. Ah, mas o irmão está falando demais, o irmão está dizendo assim, mas não é bom para ele, mas ele não sabe o que é que eu estou passando. Realmente, eu não sei o que as pessoas estão passando na rua. Mas para o seu problema, existe uma solução. Não existe choro que dure para sempre. Não existe sofrimento que dure para sempre, seja ele material, seja ele espiritual. Não existe dor eterna. Não existe guerra eterna. E só através do nosso pensamento, da nossa melhora, como homens e mulheres, habitantes desse planeta de provas e expiações, é que chegaremos a esse planeta de regeneração. Eu sempre lembro em minhas conversas a última pergunta do Livro dos Espíritos. Porque para nós, seres humanos, é preciso que a gente leia ela sempre. Kardec pergunta a espiritualidade. Se eu não me engano, é a pergunta 1019. Haverá um dia paz na Terra? A
a espiritualidade sabiamente responde: só depende de cada um de nós, só depende de nós. Ou seja, a paz está bem aí na nossa frente, está bem aqui, diante dos nossos olhos. A paz está do nosso lado. A paz está ao nosso redor. Mas o que fazer para encontrá-la? O que fazer para viver no mundo de paz? A resposta do capítulo 8 da nossa irmã Sueli Schubert é praticar o Evangelho de Jesus. Onde na sua máxima diz que o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, cura, salva e liberta. Eu sou a porta. Mas para que você possa entrar nessa porta estreita, bata primeiro nela. Faça por onde chegar a essa porta. Por que ele fala isso? Porque a porta larga é mais fácil de adentrar. Mas ele disse o quê? Eu sou a porta estreita. E que nem todo mundo terá condições de chegar até ela e bater nela. Para que ela possa se abrir, para que ele possa entrar. Ele disse: eu sou o sal da terra. Eu sou a luz do mundo. A luz para os cegos. A luz para aquele que se encontra perdido. A luz para aquele que hoje, ainda hoje, está pensando em besteiras. A luz para aqueles que ainda hoje cometerão um crime. A luz que ainda hoje diminuirá um pouco o seu tempo de vida aqui na Terra. Não viemos para esse mundo por acaso. Não somos os espíritos mais elevados para estarmos num mundo desse, de provas e expiações. Mas se estamos por aqui hoje, não é por acaso. Mas se estamos habitando esse planeta Terra hoje, é porque existe algo para cada um de nós. Se estamos vivenciando um problema hoje, não é por acaso. Se estamos vivenciando a felicidade plena hoje, também não é por acaso. Se temos uma casa luxuosa, uma casa confortável para dormirmos, se temos uma conta recheada num banco, não é por acaso também. Se estivermos morando embaixo de uma ponte, ou em marquises, ou morando na comunidade mais paupérrima possível, também não é por acaso. Ou seja, ninguém veio para esse mundo apenas como mero passageiro. Todos, em qualquer situação em que esteja vivenciando hoje, temos uma missão para cumprir. Seja com dinheiro, seja sem dinheiro. Seja com posses, ou seja sem posses. Seja de qualquer forma. Mas, para Deus, ninguém se perderá pelo caminho. Ele está no meio de nós, já dizia a sua palavra. Ele permanece conosco. Ele vai permanecer conosco através do Espírito da verdade. Foi essa a promessa de Jesus. É essa a promessa de Jesus. Que mesmo 2021 anos após a sua passagem pela Terra, o homem ainda precisa aprender. Eu digo aprender porque sequer ele começou o beabá. Ele precisa aprender muitas coisas que lhes elevem, que lhes enalteçam, que lhes conduzam, ou melhor, que nos conduzam mais próximos a Deus. É essa a nossa missão aqui na Terra. É esse o nosso objetivo principal aqui na Terra. Sermos a cada dia melhores. Através dos nossos atos,
através dos nossos pensamentos, porque pensamento é ação. Eu penso, eu ajo. Eu penso, eu faço. Eu penso, eu pratico. É através do nosso pensamento, da melhoria desse pensamento, é que encontraremos esse planeta de regeneração que tanto almejamos hoje. Ninguém disse que ia ser fácil, não. Para muita gente, viver não é tão fácil como imaginaram. Mas também não é difícil viver. Não é impossível viver nesse planeta. Teremos turbulências? Teremos. Teremos sofrimentos? Teremos. Teremos guerras? Ainda teremos. Doenças materiais? Teremos doenças materiais. Problemas espirituais? Teremos. Mas de que forma atenuá-los? Primeiro, aceitando, nos aceitando na condição em que estivermos hoje. Aceitamos o nosso corpo físico, não banalizá-lo. É dessa forma. Aceitando que somos instrumento, que somos divulgadores do evangelho dessa espiritualidade amiga, que somos condutores da palavra de Deus para toda a humanidade, para todos os cegos materiais e espirituais, para todos os perdidos, para todos os desviados. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Não é tão difícil viver. Podemos encontrar dificuldades, mas se estivermos com o pensamento elevado primeiramente às coisas que venham de Deus, tudo nos será acrescentado. Está assim escrito na Bíblia. Está escrito no maior livro em que a humanidade já conheceu hoje, até hoje. Está assim escrito na codificação espírita. Onde para que eu possa melhorar o mundo, eu preciso melhorar o que está dentro de mim. Para que eu possa modificar o mundo, eu possa modificar o meu mundo interior. Através do meu pensamento. Qual é o pensamento que eu tenho hoje para o dia de amanhã? Qual é o pensamento que eu pretendo ter amanhã para depois de amanhã? Pensamento é luz. Pensamento positivo é luz. E atrai a luz. Tudo aquilo que eu penso é a lei de causa e efeito. Eu atraio para mim. Mesmo que venha um pouquinho demorado. Porque, infelizmente, nós seres humanos temos o hábito, temos a mania de praticarmos o imediatismo. Se eu ofereci, eu tenho que receber logo. Se eu dei, eu tenho que trazer de volta para mim logo. Eu tenho logo, eu quero logo. Mas não é bem assim que a vida funciona. É essa a mensagem da noite de hoje. A escravização do pensamento é uma forma de obsessão. De que forma se livrar? De que forma trabalharmos o nosso espírito para conduzirmos a nossa vida de uma forma mais plena, mais ampla, mais verdadeira? A resposta ela deu no início, no final do seu capítulo. A resposta a espiritualidade deu. E sempre nos mostra, diariamente, conheça a tua verdade. Conheça a verdade. E essa verdade nos libertará. Que Deus possa continuar nos fortalecendo. Que Deus possa continuar nos
conduzindo por esse planeta de provas e expiações, mesmo com toda a dificuldade. Que Deus possa, para que cada um de nós nos tornemos merecedores da sua misericórdia. O amor de Deus está aí. Deus continua conosco, enviando seus anjos de luz para bem próximo de cada um de nós, para iluminar a nossa casa. Hoje, precisamos mais do amor de Deus do que qualquer outra coisa que possa nos surgir. Que Jesus nos abençoe mais uma vez, que Jesus nos fortaleça, nos ampare, que essa espiritualidade amiga continue nos instruindo, nos elevando, modificando o nosso pensamento, para que essa obsessão seja eliminada de nossa vida. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, irmão Márcio, pelas suas palavras. Quando você falou, eu estava aguardando, na verdade, você falar sobre a autoobsessão, né? Que a autoobsessão realmente é um processo obsessivo, um dos mais fortes, eu acredito, né? É quando a gente quando a gente se permite ter essa obsessão sobre nós mesmos, Isso. né? E muito interessante esse livro que você utilizou para fazer essa palestra. Ele está falando nesse capítulo de todos os tipos de obsessão, no capítulo anterior, se não me engano, é o 5 ou 6. Dá uma olhadinha, Aham. ele tem como baixar ele na internet. É Com rapidinho. certeza, com certeza. Depois lá nos comentários você coloca o nome do livro para o pessoal também conseguir Obsessão e anotar. desobsessão. Obsessão e desobsessão, né? Ótimo. É assim, de Sueli Schubert. Sueli Schubert. Muito Isso. interessante. Sueli Caldas Schubert. Essa palestra realmente foi muito bonita, muito pertinente e era realmente o que era aquele reforço, né, que a gente está precisando. Estamos no mês de novembro, já estamos no mês de novembro, nesse ano tão sem Conturbado. conturbado, sem explicação, a gente não sabe como é que vai acordar amanhã, né? Não tem nada Isso. muito previsto, né? Mas realmente estamos num momento de transição planetária, na verdade, no final dessa transição planetária, já entrando para a nova era, né? Deus permita. Com certeza, entrando para essa nova era e cada dia mais precisamos do amor de Deus para poder conseguir atravessar todas essas dificuldades, né? Vamos lá, a gente tem alguns recadinhos aqui Isso. para passar, certo? Então, todas as quartas e sextas, a gente tem, deixa eu voltar aqui, de 14 às 16, todas as quartas, de 14 às 16h30, todas quartas e sextas, o NEAM ele está disponível para receber as doações, né? Então, todo mundo que tiver alimentos não perecíveis, tiver até roupas também, móveis, o NEAM está de portas abertas para receber. Lembrando que o NEAM, ele assiste, me corrijam se eu estiver errada, se aumentou esse número ou não, mas até a época que a casa estava aberta, era aproximadamente 40 vovós, né? E mais alguns trabalhadores da casa, né? E eu sou trabalhadora do NEAM, também faço campanha do quilo e muitas vezes mesmo uma casa aberta todos os dias, a gente recebendo as pessoas, todos os dias de terça a sábado, domingo tendo campanha do quilo, porta a porta e sinal. Muitas vezes faltavam os mantimentos para a gente poder é, é, terminar as cestas, fazer as cestas para entregar para essas famílias. Imagina agora nesse momento de distanciamento social, né?
Então é muito importante. Qualquer ajuda, ela é sempre muito bem-vinda. E gratidão aí, Roberto, gratidão, doutor Irineu, dona Silvia, pela oportunidade. Realmente eu estou bem feliz e até emocionada por estar virtualmente na tribuna dessa palestra. Agradeço bastante. E nesse momento vamos pedir o auxílio da espiritualidade boa e amiga, fechar os olhos, agradecer a Deus, agradecer ao nosso irmão Aristides Monteiro, aos nossos amigos de luz, ao nosso irmão Márcio que fez uma palestra incrível, uma palestra com muitos bons recados para que a gente possa passar por essa situação que a gente está passando com o menos de dificuldade possível, que a gente possa continuar a agradecer por tudo que não nos falta, que a gente possa continuar a orar por aquelas pessoas que hoje estão doentes, que hoje encontram-se doentes, que estão passando fome, passando frio, passando algum tipo de necessidade. E que nós possamos encerrar essa palestra com o aprendizado necessário e que possamos acordar amanhã com esse aprendizado e com o compromisso de que daqui para frente tudo, tudo realmente vai ser diferente com o auxílio da espiritualidade boa e amiga. Basta a gente querer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, e que assim seja. Agradecemos aos irmãos espirituais e pedimos permissão ao Dr. Aristides Monteiro para dar por encerrados os trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Amanhã, novamente, aqui tem palestra às 20 horas aqui no Instagram do NEAM, tá bom? Obrigada, Márcia. Obrigada, pessoal. Obrigada a todo Obrigado a mundo que você. está aí. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Fique na paz. Igualmente.